chamaram-na de herege. Sua resposta veio dos degraus do convento. Madre Beatriz segurava a carta com mãos trêmulas, o lacre vermelho da igreja ainda intacto. O pergaminho parecia pesar mais que todas as pedras do convento de Santa Clara. Do lado de fora de sua cela, o vento de inverno assobiava entre as torres, como se sussurrasse segredos que ela não queria ouvir. As cortinas de lã balançavam suavemente, criando sombras dançantes na parede de pedra. Por 20 anos, ela havia governado aquele lugar sagrado com mão firme e coração dedicado. As irmãs a respeitavam, os pobres da região a veneravam e até mesmo os nobres curvavam a cabeça diante de sua sabedoria. O convento prosperava sob sua liderança. Suas terras eram férteis, seus celeiros abundantes e sua biblioteca era procurada por eruditos de toda a cristandade. Ela havia transformado Santa Clara em mais que um refúgio espiritual. Era um farol de conhecimento e caridade. Mas tudo isso parecia frágil agora, diante daquele lacre vermelho. Como papel queimado, prestes a desintegrar-se ao menor toque. Ela conhecia o conteúdo antes mesmo de abri-la. Fazia 3 meses que Tomás havia chegado ao convento, procurando o santuário. 3 meses desde que sua vida ordenada começara a desmoronar como o pergaminho antigo tocado pelo fogo. Tomás era um estudioso, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e olhos que brilhavam com a paixão pelo conhecimento. Havia traduzido textos antigos, questionado interpretações estabelecidas, e por isso fora acusado de heresia pela Inquisição. Quando chegou às portas do convento, estava ferido, faminto e desesperado. Mas havia algo mais em seus olhos, uma dignidade que a fome não conseguira roubar, uma bondade que a perseguição não havia corrompido. Ela deveria tê-lo entregue imediatamente às autoridades. Era seu dever, sua obrigação sagrada perante Deus e a Igreja. Mas algo naqueles olhos a deteve. Uma bondade genuína, uma sede de verdade que ela reconhecia em si mesma, como um espelho que refletia não sua aparência, mas sua alma. Agora, com a carta em suas mãos, Beatriz sentia o peso de sua decisão. O lacre se quebrou com um estalo seco, e as palavras do bispo Afonso dançaram diante de seus olhos como chamas. Entregue o herege Tomás de Coimbra às autoridades competentes. Sua proteção a ele constitui desobediência grave à Santa Igreja. A tolerância com a heresia é, ela mesma, heresia. Um suspiro escapou de seus lábios, carregando consigo o peso de 20 anos de obediência inquestionável. Lá fora, o sino da véspera começou a tocar, chamando as irmãs para a oração. Mas Beatriz permaneceu imóvel, observando as palavras que poderiam destruir não apenas Tomás, mas tudo o que ela havia construído. Sua reputação, sua posição, a segurança de suas irmãs. O pergaminho tremeu em suas mãos, e ela se perguntou se eram suas mãos que tremiam ou se era seu mundo inteiro que desmoronava. Porque, no fundo de seu coração, ela já sabia a resposta que daria. O que ela ainda não sabia era que sua escolha já estava feita, desde o primeiro momento em que seus olhos encontraram os dele. E que essa escolha mudaria não apenas seu destino, mas sua própria compreensão do divino. O refugiado que despertou seu coração. 3 meses antes, quando Tomás surgiu no portão do convento, Beatriz pensou que fosse apenas mais um peregrino em busca de abrigo. A chuva caía torrencialmente, transformando a terra em lama e o mundo em cinza. Ele estava coberto de lama, com roupas rasgadas e um braço claramente ferido. Mas mesmo assim, mantinha-se ereto, com a dignidade de quem não havia perdido a esperança. Peço o santuário, madre, disse ele, com voz rouca, mas firme. Sou Tomás de Coimbra, e os cães da Inquisição me perseguem por crimes que nunca cometi.
Beatriz deveria ter fechado o portão. Deveria ter chamado os guardas. Cumprido seu dever sem hesitação. Mas havia algo em seus olhos. Uma mistura de desespero e dignidade que a tocou profundamente. Além disso, o direito de santuário era sagrado, mesmo para acusados de heresia. Era uma lei mais antiga que a própria Inquisição, uma tradição que remontava aos primeiros cristãos. Entre, disse ela, surpreendendo-se com sua própria decisão, mas saiba que não posso protegê-lo para sempre. O santuário tem limites, e meu poder também. Nas semanas que se seguiram, Tomás se recuperou lentamente. Ela lhe deu abrigo na torre antiga da biblioteca, longe dos olhares curiosos das irmãs mais jovens. Era um lugar esquecido, coberto de pó e segredos. Ele se ofereceu para trabalhar, e logo estava catalogando manuscritos antigos, traduzindo textos em grego e latim, e organizando a vasta coleção do convento. Suas mãos, calejadas pelo estudo, tocavam os pergaminhos com reverência. Foi durante essas sessões na biblioteca que Beatriz começou a conhecer verdadeiramente o homem que a havia abrigado. Tomás não era o herege perigoso que a igreja pintava. Era um erudito gentil, um homem que questionava não por rebeldia, mas por amor à verdade. E isso a assustava mais do que qualquer heresia declarada. Veja este texto, madre, disse ele uma tarde, mostrando um manuscrito antigo. Aqui São João fala do amor como a essência de Deus, não do medo, não da punição, mas do amor. Como pode a igreja pregar o contrário? Beatriz olhou para o pergaminho, mas seus olhos se detiveram nas mãos dele, mãos gentis que tocavam os textos sagrados com mais reverência do que muitos padres que ela conhecia. Algo se moveu em seu peito, uma sensação que ela não experimentava há décadas. Era como se uma parte de si mesma, há muito adormecida, despertasse lentamente. Talvez, disse ela baixinho, existam muitas formas de servir a Deus. Formas que a igreja ainda não compreendeu completamente. Ele ergueu os olhos, e por um momento o tempo pareceu parar. Havia entendimento entre eles, uma conexão que transcendia palavras. Beatriz sentiu seu coração acelerar e, pela primeira vez em 20 anos, questionou se seus votos eram uma proteção ou uma prisão. Naquela noite, ela rezou mais fervorosamente do que nunca, pedindo orientação. Mas suas orações se misturavam com o rosto de Tomás, e ela começou a se perguntar se Deus estava respondendo de uma forma que ela nunca havia esperado. Porque, pela primeira vez em sua vida religiosa, ela sentia que talvez houvesse algo além da obediência cega. Algo que o próprio Cristo havia ensinado, mas que a igreja parecia ter esquecido. Quando o dever se tornava amor, os dias se transformaram em semanas e Beatriz se viu procurando desculpas para visitar a biblioteca. Oficialmente, ela supervisionava o trabalho de Tomás, mas na verdade ansiava por suas conversas. Por sua perspectiva única sobre os textos sagrados, por sua presença gentil que acalmava sua alma inquieta. Era como se, depois de décadas de sede espiritual, ela finalmente tivesse encontrado água fresca. Tomás também parecia esperar por esses momentos. Seus olhos se iluminavam quando ela entrava na biblioteca, e ele sempre tinha algo interessante para mostrar, uma passagem intrigante, uma ilustração bela, uma descoberta que fazia seus olhos brilharem de excitação. Madre Beatriz, disse ele uma manhã, olhando pela janela da torre, às vezes me pergunto se Deus me trouxe aqui não para me esconder, mas para me encontrar. Ela parou de folhear o manuscrito que tinham em mãos. Seu coração começou a bater mais rápido, como se pressentisse que algo fundamental estava prestes a mudar. O que quer dizer? Perguntou ela.
embora parte de si já soubesse a resposta. Passei minha vida inteira estudando sobre o amor divino, mas nunca, ele hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Nunca o senti tão claramente como aqui, trabalhando ao seu lado. As palavras pairaram entre eles como incenso, carregadas de significado e perigo. Beatriz sentiu seu coração parar, depois acelerar violentamente. Ela sabia que deveria repreendê-lo, lembrar-lhe dos votos sagrados, da impossibilidade de tal sentimento. Mas as palavras não vieram. Em vez disso, sua alma reconheceu uma verdade que sua mente tentava negar. Tomás, sussurrou ela, seu nome saindo como uma oração. Ele se aproximou, devagar, como se ela fosse um pássaro que pudesse voar a qualquer momento. Seus passos ecoaram suavemente no chão de pedra da biblioteca. Perdoe-me, madre. Sei que não tenho o direito de falar assim. Sua voz era baixa, cheia de uma dor que ela reconhecia. Mas estes podem ser meus últimos dias de liberdade. E eu não posso partir sem lhe dizer que a senhora trouxe luz à minha escuridão. Beatriz fechou os olhos, lutando contra a tempestade em seu peito. 20 anos de disciplina espiritual, 20 anos de votos sagrados, e tudo parecia desmoronar diante daquelas palavras simples. Quando os abriu, ele estava ali, tão próximo que ela podia sentir seu hálito, ver cada linha de expressão em seu rosto bondoso. Podia ver a vulnerabilidade em seus olhos, o medo de ter dito demais. Eu também, sussurrou ela, surpreendendo-se com sua própria coragem. Eu também sinto algo que não deveria sentir. Algo que vai contra tudo o que jurei, mas que parece mais verdadeiro do que qualquer voto. A mão dele tocou levemente a dela, apenas por um instante, mas foi o suficiente para fazer todo o convento desaparecer ao redor deles. Pele contra pele, duas almas reconhecendo uma a outra. Naquele momento, ela não era a Madre Superiora, a mulher que havia renunciado ao mundo. Era apenas Beatriz, uma mulher que havia encontrado o amor quando menos esperava. E pela primeira vez em 20 anos, sentia-se completamente viva. O sino da terça interrompeu o momento como um raio, e eles se afastaram rapidamente. Mas algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Algo que nem a Igreja, nem a Inquisição poderiam desfazer. Beatriz sabia que havia cruzado uma linha invisível e que não havia volta. Mais do que isso, sabia que não queria voltar. Porque pela primeira vez em sua vida, ela havia tocado algo que parecia divino de verdade. E se isso era pecado, então talvez ela precisasse redefinir o que significava servir a Deus. A chegada da tempestade. A carta chegou numa manhã de dezembro, trazida por um mensageiro que partiu imediatamente após entregá-la. Suas botas deixaram pegadas molhadas no chão de pedra, e o eco de seus passos apressados ainda ressoava no corredor quando Beatriz segurou o pergaminho selado. Ela reconheceu o selo episcopal antes mesmo de quebrar o lacre, o brasão do bispo Afonso gravado em cera vermelha como sangue. Seu coração se encheu de presságios sombrios, como se as próprias pedras do convento sussurrassem advertências. Com mãos que começavam a tremer, quebrou o selo. As palavras do bispo Afonso eram claras e implacáveis, cada letra uma sentença. Chegou ao meu conhecimento que o herege Tomás de Coimbra encontra-se sob sua proteção há meses. Beatriz fechou os olhos, sentindo as palavras seguintes antes mesmo de lê-las. Ordeno que o entregue imediatamente às autoridades competentes. Sua desobediência constituiria grave ofensa à Santa Igreja e resultaria em severas consequências para sua pessoa e seu convento.
A carta escorregou de seus dedos e caiu sobre a mesa de carvalho, o pergaminho fazendo um ruído seco que parecia ecoar como um presságio. Ela sabia que esse dia chegaria, havia rezado para que não, mas no fundo de sua alma sempre soube. Havia se permitido viver como se pudesse ser adiado para sempre, como se o amor pudesse existir fora do tempo, protegido pelas paredes sagradas do convento. Agora, a realidade batia à sua porta com força implacável, exigindo uma escolha que mudaria tudo. Um golpe suave na porta a fez erguer os olhos. Era irmã Catarina, sua assistente mais próxima há 15 anos, com expressão preocupada que Beatriz conhecia bem. A jovem freira havia aprendido a ler as tempestades no rosto de sua superiora. Madre, há homens armados nos portões. A voz de Catarina era baixa, controlada, mas Beatriz podia ouvir o medo por trás da disciplina. Dizem que vem buscar um criminoso que se esconde em nosso convento. O coração de Beatriz gelou como água em janeiro. Sentiu cada batida como um martelo contra suas costelas. Quantos são? 6, madre. Comandados por um oficial da Inquisição. Catarina hesitou, depois acrescentou em sussurro. Exigem entrada imediata. Tem ordens escritas. Beatriz se levantou lentamente, sentindo o peso de seus 50 anos como nunca antes. Cada músculo de seu corpo parecia protestar, como se a gravidade tivesse subitamente triplicado. Diga-lhes que a Madre Superiora os receberá no pátio principal em 1 hora. Que esperem. Madre, eles não pareciam dispostos a... Que esperem, repetiu Beatriz, com a autoridade que havia construído ao longo de 2 décadas. 1 hora, nem 1 minuto a menos. Quando Catarina saiu, fechando a porta com cuidado reverente, Beatriz segurou a borda da mesa para se equilibrar. O mundo parecia inclinar-se ao seu redor, como se as próprias fundações do convento estivessem cedendo. Correu para a biblioteca, seus passos ecoando pelos corredores vazios. Cada pedra conhecida, cada arco familiar, parecia agora despedir-se dela. 20 anos de vida ordenada, 20 anos de paz cuidadosamente construída, desmoronando em questão de minutos. Tomás estava lá, como sempre, debruçado sobre um manuscrito iluminado. A luz da manhã atravessava as janelas altas, criando um halo dourado ao redor de sua figura curvada. Por um momento, ela apenas o observou, gravando na memória a imagem de sua concentração serena. Ao sentir sua presença, ele ergueu os olhos. O sorriso que começou a formar-se em seus lábios morreu quando viu sua expressão. Chegaram por mim, disse ele, não como pergunta, mas como constatação de quem sempre soube que este momento estava predestinado. Sim, sussurrou ela, a palavra saindo como um suspiro de morte. Tomás, eu. Ele se levantou devagar, fechando o manuscrito com o cuidado de sempre. Mesmo diante da catástrofe, suas mãos permaneciam gentis, reverentes com os objetos sagrados. Quanto tempo temos? Menos de 1 hora. Ela se aproximou, sentindo como se caminhasse através de um sonho. Eles esperam no portão. 6 homens armados e um oficial da Inquisição. Thomas assentiu, como se já tivesse calculado este momento 1000 vezes. Então chegou a hora de partir. Não, a palavra saiu de seus lábios antes que pudesse pensá-la. Surpreendeu-se com a firmeza em sua própria voz. Não vou entregá-lo. Ele a olhou com espanto, depois com uma ternura que fez seus olhos se encherem de lágrimas. Beatriz, escute-me. Você me deu meses de vida quando eu estava morto. Você me mostrou que o amor de Deus pode existir mesmo nos corações humanos. Não posso pedir mais. Pode sim, disse ela, aproximando-se até conseguir sentir o calor de seu corpo.
Pode pedir para ficar. Pode pedir para que eu lute por você. Pode pedir para que eu escolha o amor sobre o medo pela primeira vez em minha vida. Tomás estendeu a mão, hesitante, e tocou levemente seu rosto. Você sabe o que isso significa? Seu convento, suas irmãs, sua própria vida, tudo está em risco por minha causa. Ela cobriu a mão dele com a sua, pressionando-a contra sua face. Então que seja. Algumas coisas valem mais que a segurança. Você me ensinou isso. Você sabe o que isso significa? Repetiu ele. Mas agora havia algo diferente em sua voz. Esperança misturada com terror. Significa que finalmente entendi o que você me ensinou sobre o amor verdadeiro, respondeu ela, sentindo uma força estranha crescer em seu peito. Significa que vou escolher o que é certo, não o que é seguro. Significa que vou escolher você. Lá fora, o sino soou novamente, e Beatriz soube que sua hora havia chegado. Mas, pela primeira vez em meses, não sentia medo. Sentia, sim, uma clareza cristalina sobre o que precisava fazer. A escolha entre céu e coração. Beatriz desceu ao pátio principal com passos firmes, embora seu coração batesse como um tambor de guerra. Cada degrau da escada de pedra ressoava como uma sentença, ecoando pelas paredes antigas que haviam testemunhado décadas de orações pacíficas. Os 6 homens aguardavam em formação, vestidos de negro como corvos de mau agouro. Suas espadas reluziam à cintura, e seus olhares eram duros como a pedra sob seus pés. À frente deles estava o comissário Álvaro, um homem que ela conhecia de vista e temia de reputação. Era mais alto do que esperava, com barba grisalha aparada com precisão militar e olhos que pareciam capazes de ver através das almas. Sua presença irradiava uma autoridade fria, a autoridade de quem estava acostumado a ser obedecido sem questionamento. Madre Beatriz, disse ele, com voz fria como pedra de túmulo, sou o comissário Álvaro, do Santo Ofício. Vim buscar o herege Tomás de Coimbra. Sei que ele está aqui. Beatriz ergueu o queixo, sentindo a autoridade de 2 décadas de liderança fluir através dela. Este é um convento consagrado, comissário. Não temos criminosos aqui, apenas servos de Deus. Não brinque comigo, madre. Sua voz cortou o ar matinal como lâmina. Temos informações precisas. O homem está em sua biblioteca há meses. Entregue-o agora, e sua desobediência será perdoada. A pausa antes da palavra desobediência foi carregada de ameaça. Beatriz podia sentir o peso de cada olhar, cada respiração suspensa ao redor do pátio. Ao redor deles, ela podia ver as irmãs espiando pelas janelas, rostos pálidos de medo, mãos agarradas aos parapeitos, olhos arregalados. Pensou em cada uma delas. Catarina, com sua devoção inabalável. Irmã Marta, que cuidava dos doentes. Irmã Isabel, que ensinava as crianças órfãs. Pensou em tudo o que havia construído ali, a paz cuidadosamente cultivada, a prosperidade que havia trazido ao convento, a reputação de santidade que levara anos para estabelecer. Uma palavra sua, uma simples capitulação, e tudo poderia continuar como antes. Mas então se lembrou do toque suave das mãos de Tomás sobre as páginas dos manuscritos. Lembrou-se de seus olhos gentis quando falava sobre a verdade, de sua sede sincera pelo divino. Lembrou-se de como ele a havia ensinado que o amor poderia ser uma forma de oração, que a compaixão poderia ser um caminho para Deus. Não há nenhum herege aqui, disse ela, com voz clara que ecoou pelas pedras antigas. Apenas um homem bom que busca a verdade. Um homem que me ensinou mais sobre o amor de Cristo do que décadas de orações.
Um murmúrio baixo percorreu os soldados. O comissário Álvaro deu um passo à frente, mão movendo-se instintivamente para o punho da espada. Cuidado com suas palavras, madre. Elas podem ser interpretadas como confissão de cumplicidade. Que sejam, respondeu ela, surpreendendo-se com a própria coragem. Se proteger um homem inocente é cumplicidade, então sou culpada com orgulho. O rosto do comissário escureceu como nuvem de tempestade. Última oportunidade, madre. Entregue o herege, ou as consequências cairão sobre sua cabeça e sobre as cabeças de todas as suas irmãs. A ameaça às suas irmãs foi como um golpe físico. Por um momento, Beatriz sentiu sua resolução vacilar. Viu Catarina na janela, as mãos pressionadas contra o vidro, lágrimas descendo por seu rosto jovem. Mas então respirou fundo, sentindo uma calma estranha descendo sobre ela como um manto sagrado. Pela primeira vez em meses, sabia exatamente o que fazer. Sabia quem era e o que defendia. Então que caiam, disse ela, com voz que carregava toda a autoridade de sua fé verdadeira. Mas não entregarei um homem inocente para satisfazer a sede de poder de homens que esqueceram o verdadeiro significado do amor cristão. Um murmúrio chocado percorreu o pátio. Algumas irmãs soluçaram audível, outras sussurraram orações. O próprio ar parecia eletrizar-se com a audácia de suas palavras. O comissário ficou vermelho de raiva, a veia em sua testa saltando como corda esticada. Você escolheu seu destino, madre. Homens, revistam o convento, encontrem o herege, virem cada pedra se necessário. Quando os soldados se espalharam, suas botas pesadas ecoando pelos corredores sagrados, Beatriz sorriu ligeiramente. Ela havia ganhado tempo suficiente para que Tomás usasse a passagem secreta que ela lhe havia mostrado na noite anterior. A passagem levava às colinas além do convento, construídas séculos antes por freiras que também haviam precisado proteger os inocentes. História repetindo-se. Amor encontrando um caminho mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. Ela havia escolhido o amor sobre a obediência, a verdade sobre a segurança. E pela primeira vez em décadas, apesar do terror que a aguardava, sentia-se verdadeiramente livre. O comissário a observava com olhos que prometiam retribuição. Mas Beatriz não desviou o olhar. Havia encontrado sua força e nada poderia tirá-la dela agora. O sacrifício que redefiniu a fé. Os soldados reviram cada pedra do convento como animais famintos procurando presa. Derrubaram livros, abriram todos os armários, vasculharam cada canto da biblioteca onde Tomás havia passado meses em contemplação silenciosa. Beatriz os observava da janela de sua cela, ouvindo o barulho de suas botas pesadas ecoando pelos corredores sagrados. Cada som era uma profanação, mas também uma confirmação de que havia tomado a decisão certa. O comissário Álvaro voltou ao pátio principal 1 hora depois, com o rosto sombrio e mãos vazias. Suas vestes negras pareciam ainda mais escuras contra a luz pálida do inverno, e seus olhos brilhavam com fúria contida. Onde ele está? Rugiu, apontando o dedo para Beatriz como se fosse uma acusação física. Sua voz ecoou pelas paredes de pedra, fazendo algumas irmãs se encolherem atrás das janelas. Nas mãos de Deus, respondeu ela tranquilamente, descendo ao pátio com passos medidos. Onde sempre esteve, onde todos nós estamos, independentemente das correntes terrenas que pensamos controlar. A fúria do homem era palpável, irradiando dele como calor de forja. Você não compreende a gravidade de seus atos, madre. Desafiou a autoridade da igreja, protegeu o inimigo da fé, escolheu um homem sobre o Todo-Poderoso. Beatriz o olhou com olhos serenos.
E quando falou, sua voz carregava uma convicção que fez até mesmo os soldados mais duros pararem para escutar. Era como se uma luz interior tivesse se acendido nela, transformando-a em algo maior do que uma simples abadesa. Não, comissário. Pela primeira vez em minha vida, escolhi Deus sobre os homens. Sua voz cresceu, clara como o sino matinal. Escolhi o amor sobre o medo, a compaixão sobre a crueldade. Se isso é heresia, então sou culpada com orgulho. Você será julgada por isso, disse ele, sinalizando para os soldados se aproximarem. Madre Beatriz, por ordem do Santo Ofício, está presa por heresia e desobediência às autoridades eclesiásticas. Quando as correntes tocaram seus pulsos, Beatriz sentiu não peso, mas leveza. Era como se aqueles grilhões de ferro libertassem sua alma de grilhões invisíveis que havia carregado durante décadas. Olhou para as irmãs que se reuniam no pátio, rostos banhados em lágrimas, mãos estendidas em gestos de desespero. Sua família espiritual, suas filhas no coração, testemunhando sua queda e, paradoxalmente, sua elevação. Irmãs, disse ela, com voz que carregava toda a autoridade amorosa de 2 décadas de liderança, lembrem-se do que Cristo ensinou. Maior amor não há do que dar a vida pelos amigos. Não chorem por mim. Celebrem, porque finalmente entendi o que significa amar como Deus ama. Irmã Catarina se adiantou, corajosa apesar das lágrimas que escorriam livremente por seu rosto jovem. Madre, nós sabemos quem você é. Sabemos que sua alma é pura. Sabemos que você escolheu a verdade. E vocês, continuou Beatriz, enquanto os soldados a conduziam em direção à carroça de ferro que aguardava nos portões, continuem a obra. Abram os portões para os que sofrem, ofereçam santuário aos perseguidos, mostrem que o amor de Deus não tem fronteiras nem condições. Suas palavras ecoaram pelo pátio como bênção final. As irmãs se ajoelharam, não em submissão ao poder terreno, mas em reverência ao sacrifício que testemunhavam. Enquanto a carroça se afastava do convento, Beatriz olhou para trás uma última vez. As torres familiares se erguiam contra o céu invernal, e as janelas brilhavam como olhos chorosos na luz fraca da tarde. Nas colinas distantes por um momento, ela imaginou ver uma figura solitária observando Tomás, seguro e livre, carregando consigo não apenas sua própria vida, mas a prova de que o amor poderia triunfar sobre o medo. A prova de que ela havia escolhido corretamente. Havia perdido tudo o que o mundo considerava valioso: posição, segurança, conforto, reputação. Mas havia ganhado algo infinitamente mais precioso: a certeza de que havia escolhido o amor verdadeiro, aquele que reflete a essência divina. O vento frio do inverno cortava através das grades da carroça, mas Beatriz não sentia frio. Sentia, sim, um calor interior que nenhuma tempestade poderia extinguir. E naquele momento, com correntes nos pulsos e o coração em paz, Madre Beatriz se sentiu mais próxima de Deus do que jamais havia se sentido em todas suas orações e vigílias. Descobrira que, às vezes, para encontrar o céu, é preciso desafiar aqueles que afirmam possuir suas chaves. A carroça seguiu pela estrada empoeirada, levando-a em direção ao julgamento. Mas Beatriz não temia mais. Havia encontrado sua verdade e nada poderia tirá-la dela. No convento que ficava para trás, o sino tocou a véspera como havia tocado durante 20 anos. Mas agora seus badalos carregavam uma mensagem diferente, não de rotina, mas de transformação, não de obediência cega, mas de amor corajoso. E nas colinas distantes, um homem livre caminhava em direção ao horizonte, levando consigo o eco de uma promessa, que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho, mesmo quando parece impossível.
mesmo quando custa tudo. O amor verdadeiro sempre exige sacrifício. Mas há outras formas de encontrar redenção quando tudo parece perdido. Nas sombras de outro castelo, um homem despojado de sua honra descobriu que às vezes a verdadeira nobreza nasce da humildade mais profunda. Quando a morte rondava os portões, apenas um coração despedaçado possuía o conhecimento para salvar aqueles que o destruíram. Confira este vídeo para descobrir como a vergonha pode se transformar em propósito sagrado.